Olá pessoal, me chamo Matheus e hoje nossa aula será sobre computação desplugada. O que vocês entendem sobre computação desplugada? É o ato de usar o computador desplugado da tomada? Ou será que é o ato de ensinar sobre informática, computação, de uma forma interativa e intuitiva, sem ter o computador? Se você pensou isso, você acertou. Mas o que é realmente computação desplugada? Computação desplugada é uma maneira, uma técnica de ensinar, no qual se utiliza fundamentos da computação de uma forma interativa, intuitiva. Com que você utiliza atividades e dinâmicas em grupo ou individualmente na sala de aula, sendo que não vai precisar utilizar o computador, né? Você feitas atividades que remetem o pensamento computacional de como o computador funciona em determinada ocasião, como ele vai agir em determinada função. E essas atividades são, não tem distração como se tivesse no computador que você quer olhar um site, um negócio assim. Não, as atividades são intuitivas, ou seja, volta a atenção do aluno para aquele momento ali que ele está aprendendo. Ele está aprendendo o quê? De uma forma lúdica, de uma forma interativa. Ou seja, a atenção dele vai ficar totalmente focada ali, porque ele quer adquirir aquele conhecimento. E por que utilizar a computação desplugada? Uma, uma resposta bem simples para isso é, por exemplo, instituições é, públicas, de ensino público. Muitas delas não têm laboratórios de informática. E como é que vamos ensinar os alunos a informática? De uma maneira simples, utilizando a computação desplugada. A gente reúne o professor, reúne a turma, divide em grupos, pega atividades dinâmicas voltada para aquela aula, porque ele quer passar para a turma, para os alunos, sobre qual função do computador ele quer abordar naquele dia, se vai ser números binários, se vai ser como o computador interpreta a transição de uma tela e etc. Ele pode dar aula de diversas maneiras, utilizando a computação desplugada. Fica a vontade dele e basta só ele utilizar a criatividade. E as atividades da computação desplugada, elas enfatizam basicamente e principalmente a cooperação e a comunicação entre os alunos, pois boa parte das atividades dinâmicas trabalhadas na computação desplugada são feitas em grupos de 4 pessoas, 3, até 5 ou mais, depende da atividade que está sendo utilizada ali na aula. E essas atividades, o princípio delas basicamente é fazer com que o aluno desenvolva o raciocínio lógico, utilizando os fundamentos básicos da informática e de uma maneira intuitiva que vai trazer a atenção do aluno para aquela aula, para aquele momento que ele vai estar tanto se divertindo quanto adquirindo conhecimento. E isso é uma forma bastante legal, porque os jovens, tanto jovens quanto crianças, eles aprendem muito rápido e se divertem dessa maneira, aprendendo assim, né? Com qual público devemos utilizar a computação desplugada? A, ela pode ser utilizada com diversas faixas etárias e públicos, tanto criança, adolescente, como adulto ou uma pessoa de uma idade um pouquinho mais avançada que queira ter esse conhecimento básico da computação.
Não importa se você não tem conhecimento nenhum ou se você tem o conhecimento básico do básico da informática, da computação. O importante é você querer aprender dessa maneira, dessa forma, de forma lúdica. O principal objetivo da computação desplugada é extinguir essas barreiras que muitas vezes são estabelecidas a respeito do que é computação e a respeito do que ela trabalha. Pois ela está ali para mostrar que nem sempre para você saber sobre um computador, como o computador trabalha, como ele executa tal tarefa, é necessário ter ele presente. Você pode aprender, o aluno pode aprender isso de uma maneira melhor, então, de uma forma lúdica, utilizando atividades, né, como eu já havia falado, que vão fazer ele pensar como se ele próprio fosse o computador executando aquela tarefa. Isso torna a atividade, o momento mais prazeroso de se aprender o conteúdo. Tanto para o aluno que está aprendendo, tanto para o professor que está passando conteúdo. Isso é bastante legal. Projetos voltados para a área de informática são atualmente muito raros. Mas ainda existiram, no caso, projetos como o ProUca, Programa um Computador por Aluno, né? Ou seja, cada aluno, na ideia, teria um computador para, né, trabalhar na aula de informática, fazer trabalhos e etc. Esse programa foi instituído no ano 2010, mas infelizmente só chegou a 2% dos estudantes no Brasil. Ou seja, não ocasionou uma mudança significativa na inclusão digital, no quadro de inclusão digital pedagógica nas escolas. Por isso, diante dessas ocasiões, que se é muito mais viável utilizar a computação desplugada. Pois, já que muitas vezes o governo não ajuda comprando computadores para as escolas públicas, o professor que tem que se desdobrar para passar conteúdo. E já que ele não tem um computador, ele vai ter que utilizar o quê? A computação desplugada, as atividades, essa ferramenta lúdica que praticamente tem a mesma função que um computador teria. Ele vai utilizar essa metodologia intuitiva e nova com os alunos, que vai exercer praticamente o mesmo papel que o computador iria exercer se tivesse um laboratório de informática. Sendo que os alunos vão aprender muito mais rápido, e vão fixar muito mais aquele conteúdo com essas atividades dinâmicas. Seria muito bom se existissem realmente, assim, tivesse muito mais projetos voltados para a área de informática hoje em dia. Seria ótimo, porque a informática hoje em dia é algo que é necessário. A cada dia mais surge uma tecnologia nova, algo novo. E já que os governos políticos não investem nessa tecnologia dentro das escolas, os professores têm que se utilizar de metodologia diferente. Uma dessa metodologia é essa da computação desplugada, que é bastante interativa e muito legal para os dias atuais. Muito, bastante. Um exemplo de uma atividade, de um objeto lúdico, que muitos conhecem, é até matemático também,
que exemplifica o pensamento computacional é a Torre de Hanoi. Pois a mesma você tem né, por exemplo, uma pirâmide de círculos em uma varetinha dessa, sendo que você quer passar ela para outra vareta. E você, para fazer isso, você tem que seguir o quê? Um parâmetro. Você tem que seguir um raciocínio. E dessa maneira, é dessa maneira que basicamente o computador funciona. Ele, para seguir, fazer tal tarefa, ele precisa seguir um parâmetro. Por exemplo, aqui. Primeiro tira o círculozinho vermelho, bota o amarelo no meio. E vai assim, vai. Primeiro, você não pode colocar o círculozinho amarelo em cima do vermelho, pois é maior. Tem um parâmetro que se tem a seguir. Isso aqui é um exemplo de atividade que se pode iniciar nas aulas com a computação desplugada. E é bastante legal. Os alunos gostam bastante disso aqui, desse tipo de atividade. Outra exemplo de atividade que, né, pode ser utilizada é com essa daqui, que se utiliza pixels aumentados como forma de representação de imagem. Ou seja, aqui mostra basicamente como o computador interpreta uma imagem e passa ela na nossa tela. Porque a nossa tela, nosso monitor, são pixels. São mini quadradinhos desses, pretinhos, né? E que o computador executa um comando que faz ele gerar aquela imagem ali para nós. Um desses exemplos aqui é a primeira, essa letra A. Ou seja, são três, na primeira linha, três quadradinhos pretos pintados. Na segunda linha, apenas um. E assim vai. Isso aqui é uma forma aumentada que a gente passa para o aluno para entender basicamente como funciona. Nosso monitor, nossa tela do telefone, monitor do computador, nossa televisão, são milhares de pixels desse. Ou seja, o computador ele precisa processar milhares desses pixels através do comando. E o computador para exercer esse comando, ele entende como 0 ou 1. É a linguagem que o computador entende. E esse tipo de linguagem também é passado dentro das aulas de computação desplugada. Ou seja, você pode abordar diversos conteúdos sem mesmo ter um computador para ensinar aquilo. Só através de dinâmicas, atividades e uma explicação simples. E aqui é outro exemplo de outra atividade que tem como a proposta maior mostrar a funcionalidade do autômato. Basicamente, o mesmo, ou seja, o mesmo tem que processar uma grande quantidade de caracteres. Ou seja, o processador do computador ele tem que processar muitos caracteres, fazer muitos cálculos e basicamente essa atividade vai mostrar isso. Essa atividade em si, você é o barco e você tem que chegar até a Ilha do Tesouro. Mas para você chegar até a Ilha do Tesouro, você tem que fazer o melhor caminho. E para fazer o melhor caminho, você tem que passar pelas ilhas. E nessas ilhas tem as opções de A e B. A vai para uma ilha designada e B vai para outra. Ou seja, através das suas escolhas, você vai encontrando o melhor caminho, mais curto e mais rápido para chegar ao tesouro. Basicamente, é isso que o computador, o processador vai fazer. Ele vai processar várias linhas de comando e quais para determinada ação e para ele achar a melhor, a mais rápida, né? Executar o comando muito mais rápido, ele vai procurar a linha de comando mais rápida para executar. E é isso que essa atividade basicamente quer mostrar. É bastante divertido brincar com essas dinâmicas,
Porque se diverte, ao mesmo tempo você pensa, você utiliza o seu raciocínio e ao mesmo tempo também você adquire o conhecimento de como, um, por exemplo, o computador, aquela determinada peça, funciona executando determinada tarefa. Isso é bastante interessante, bastante legal. E é, nós, como professores, futuros professores de informática, devemos também se aprimorar diante desses conhecimentos, dessas novas metodologias. Pois nem sempre as escolas que iremos atuar ou, né, vão ter um laboratório de informática. Nem sempre. Muitas delas a gente não tem. E se tem, os computadores já estão bem sucateados, nem ligam, entendeu? Ou seja, tem que se utilizar uma metodologia nova. Uma metodologia que faça acontecer e que prenda a atenção dos alunos para aquele momento. Que ele adquira o conhecimento que você quer passar. E a computação desplugada faz isso. Ela faz isso de uma maneira bastante legal e ela cumpre o papel que ela está ali para exercer. Então, pessoal, agora eu vou passar uma brincadeirinha, assim, um questionáriozinho interativo que vocês vão responder. E é isto. Vou passar o link aqui para vocês e se divirtam com o questionáriozinho. Muito obrigado pela aula, pela atenção e até mais.